E nós começamos hoje mais um ponto a ponto. Hoje estamos aqui ao lado do nosso amigo Marcos Paterra para conversar um pouquinho a respeito do autismo. Um assunto bem difundido, né, Marcos, ultimamente, e a gente está aí comemorando mais uma vitória da classe de psicólogos, da classe social, eu diria. Exatamente. Né, da classe de saúde, da classe da educação, que é o reconhecimento do tratamento do autismo, não é isso, Marcos? Exatamente. A partir de agora, o autismo ele tem uma classificação de lei própria, onde ele tem condições de ter um tratamento integrado e bem feito, vamos dizer assim, amparado pelo governo, pelas prefeituras, totalmente gratuito, tanto em termos de medicamentos como tratamento psicoterápicos. É claro que ainda temos que caminhar atrás da lei. A lei foi lançada. Foi que nem na década de 90. Lançou a inclusão. Tem que, a partir de agora, incluir. E a partir daí foram se moldando, né? Conforme as estruturas, a cada região, a cada cidade, a cada bairro, para que pudesse ser feita, de fato, essas inclusões. E o autismo lhe deu essa, vamos dizer assim, esse passo um pouco mais forte, mais à frente, porque agora ele tem condições de ter, inclusive, emprego, trabalhar, está aberta. Né? Aqui em João Pessoa, recentemente, foi liberada a passagem gratuita também para os autistas, o que não era. Ou seja, por tudo que você está me falando aí, o autismo hoje em dia ele já está cadastrado no CID, né? Que é o Cadastro Internacional de Doenças. Porque para que ele tenha esses direitos aí, ele já foi reconhecido. Ele já é reconhecido desde a década de 40. Ótimo saber. Em 78, se eu não me engano, ele entrou no DSM-4 também, na época, né? Agora o DSM-5. Então ele está devidamente cadastrado, né? Inclusive com os seus níveis. Na verdade, no CID, ele tem o autismo típico, o autismo atípico e o Asperger. E aqui no DSM-5, hoje temos o autismo leve, que aí tem toda uma categoria de autismo que entra no espectro, né? Que eu posso explicar mais tarde, o mediano e o severo, que já são as três diferenças. E o Asperger do CID entra no leve. Então, sendo assim, tem algum exame que a gente possa fazer hoje em dia para detectar o autista? Isso é complexo. Primeiro, porque é muito difícil os pais perceberem que a criança está diferente. Né? E a primeira coisa que eles pensam que é surda, que tem dificuldade de visão, né? Nunca lembram do autismo. Então, a identificação ela é feita de várias maneiras, é uma maneira multiprofissional que tem que ser avaliado por fonoaudiólogo, por psicólogo, por psicopedagogo, por psiquiatra, por neuropediatra. É uma gama de profissionais que vão convergir para dar o diagnóstico. O típico, né? Normalmente até os 3 anos você já identifica. Você já percebe, porque ele não vai te visualizar, né? A mãe está lá com ele no seio, né, chamando ele nem. Por isso que eu falei, pensa que é surdo. Né? E já o que chamaria de leve ou de Asperger, não, só depois dos 3 anos que você começa a perceber que ele está diferente. E aí, depois dos 3 anos que você começa a formalizar o diagnóstico. E, infelizmente, alguns profissionais, devido a falta de conhecimento, a falta de estrutura, às vezes demora dos 3 aos 6, 7 anos de idade para convergir e fechar esse diagnóstico. Essa questão da equipe multidisciplinar, na minha opinião, foi um salto assim de evolução na área da saúde espetacular. Exatamente. Né? Porque assim, como você falou, alguns profissionais não têm o tato para identificar aquilo dali. E aí quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, às vezes o clínico não identificou, mas o psicólogo acordou para aquela característica. O neuropediatra já acordou para aquela outra. Porque veja, existe algumas características que elas são relevantes em várias deficiências. Né? Por exemplo, a hiperatividade. Existe de fato transtorno de hiperatividade.
ainda com déficit de atenção, para completar, TDAH. né? Mas existem crianças que têm essa hiperatividade e falta de atenção, porque na surdez, quando não escuta direito, tudo para eles é vibração. Então eu não estou escutando você falar, portanto eu não te olho, mas se ele deixar cair uma caneta ali, ou se cair um tijolo ali, ou se um carro buzinar lá, eu vou ficar esperto, vou querer saber o que está acontecendo. E vou andar para lá e para cá, porque é da natureza infantil ter essa busca. E aí você leva nos psiquiatras que não são tão competentes e toca dar remedinho para eles ficarem mais calmos. E na verdade bastava fazer uma audiometria, de repente descobrir que era só cera. Ou então surdez, coloca o aparelhinho, sabe? São questões às vezes de avaliar. O próprio autismo. O autismo tem a necessidade de fazer um exame de nome Bera, que é direto na cóclea. Então independe de você estar dormindo ou acordado, de você estar visualizando ou não visualizando, de estar emitindo som de fato, porque vai lançar ali uma vibração. E a cóclea que vai responder. Então, mesmo que você grite, ele não escuta, ou finge que não escuta, ou realmente, de fato, alguma coisa bloqueia, ali esse exame vai indicar, sim, ele está escutando e está escutando bem. Ele simplesmente não está respondendo emocionalmente. E aí é o divisor de águas nesse exame para surdez e autismo. Aí é que está, em relação à questão da equipe multidisciplinar, né? Que aí eu insisto um pouquinho para a gente valorizar isso daí. Porque a gente vê, eu no meio farmacêutico, no meio de drogaria, eu vejo a enxurrada de Ritalina no mercado, né? Que a gente sabe que a Ritalina é um medicamento de ponta para tratamento de déficit de atenção. E hoje em dia até o uso indiscriminado para aquelas pessoas que querem ter um pouquinho mais de concentração para estudar, para aprender e tal, mas a gente sabe dos riscos disso daí. E aí, como farmacêutico, eu fico pensando, meu Deus, quantos diagnósticos errados fazem com que se haja um tratamento também errado e a consequência do uso indiscriminado dessa droga no futuro? Eu trabalho num local onde eu trabalho justamente com crianças com deficiência auditiva que usam aparelhos. Eu vejo exatamente esse relato, né? O relato é esse: olha, ele era tão ativo, hiperativo, não parava, andava arrastando os pés, bagunceiro, não tinha um minuto de sossego. A gente tinha que tratar ele com Ritalina. Mas depois que colocou o aparelho, nossa, ele melhorou. Então ele estava tomando remédio? Sem necessidade. Pois é. Entendeu? E aí é a preocupação da questão da multidisciplinar, né? Porque aí... Lembrando que às vezes há necessidade sim do remédio. Com certeza. Tá? Uma vez prescrito, eu não vou duvidar da necessidade. Agora, às vezes tem que pensar e pôr na berlinda a competência de quem receitou. Né? Porque remédio é uma coisa muito complexa, né? Qualquer remédio, uma aspirina que você tome, tem efeito colateral. E muito grave. Então, os pais em geral, eles têm de duas uma. Ou repudia qualquer uso de remédio. Não, eu não vou dar remédio, não, que isso vai prejudicar, não, que vai viciar meu filho. E não dá. E às vezes a criança precisa, o jovem precisa. Há essa necessidade. E por outro lado, chegar num médico que não tenha uma equipe assessorando, que não faça uma avaliação diagnóstica precisa, seria aquele médico do VaptVupt. Deixa eu ver como é que ele está. Mostra a língua, levanta o braço. Ritalina. Aí tem que tomar cuidado. Então a gente tem que separar essas duas coisas. Levar num profissional que de fato avalie e que, quando em dúvida, sugira uma equipe. Não, leve então ao médico, faça uma audiometria, leve um otorrino, sabe? E eliminando. Porque eu, como psicopedagogo, a gente aprende dessa forma, a gente trabalha por eliminação. Né? Chega lá um paciente, primeiro vamos descartar isso, o que sobrar que a gente vai direcionar. E para isso eu trabalho com neuropediatra, trabalho com psicólogo, trabalho com fonoaudiólogo. Então a gente tem que ter uma equipe para fechar uma hipótese diagnóstica. Chegar num profissional
não vou dizer qual, ou psiquiatra, ou neuropediatra, que já em 5 minutos ou 10, né, dá um diagnóstico e receita um remédio, ou a criança chega em estado muito, que é impossível dizer não é aquilo, ou ele está sendo precipitado num diagnóstico que pode, a médio ou longo prazo, prejudicar essa criança. Então aí a gente parte para a próxima pergunta que já se encaixa perfeitamente. Qual a melhor fase para a gente diagnosticar o autismo? A melhor fase é aos 3 anos de idade, a partir dos 3. Tá? É que não te falei, o atípico é quase que batata. A gente já descobre a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, você já tem mais ou menos o perfil dele e já faz o diagnóstico. E como é que é esse perfil do atípico, para a gente ir por partes? Qual é? A gente chama de tríade dentro do autismo. Ele tem problemas de comunicação, de interação, ele não se interage com as pessoas, e do imaginário. Tá? Então, quando entra nesses 3 de maneira severa, já começa a analisar, porque muito provavelmente ele é autista. Aí você entra no transtorno do espectro autismo. Aí tem o leve, tem o mediano, que aí esses você pode ter severidade na comunicação, severidade no imaginário, mas na interação social, de repente, ela interage. Aí fura a tríade. Então, por isso que é mais demorado para você fechar esse diagnóstico e acaba classificando ele no chamado transtorno do espectro autismo. Então, a tríade ela vale principalmente para os severos. Então, esse transtorno do espectro são aquelas pessoas que têm características autísticas. Não é autista propriamente dito. E entra o autismo mesmo, porque o autismo está dentro dessas características, entendeu? Agora entra no espectro, porque o espectro ele é muito volátil, né? Tem crianças que andam na ponta dos pés, que são hiperativas, mas que se socializam e que se comunicam. Não tem muita imaginação. Então aí você precisa começar a avaliar, né, que de repente se enquadra no autismo leve. Aí a gente já puxa para um outro lado. E aquelas crianças que têm um amiguinho imaginário, que já tem aquela imaginação aguçada? Já me perguntaram a respeito disso sobre esquizofrenia. Que esquizofrenia, eu tive um paciente meu que andava com um amiguinho no bolso. Então tinha que andar só com camisa com bolso porque carregava o amiguinho no bolso, né? Então, mas aí é o lado da esquizofrenia. Inclusive, os exames hoje, as avaliações hoje, os cientistas estão levando e convergindo numa teoria de que existe uma linha tênue entre a esquizofrenia e o autismo. E você vê que isso desde a década de 40, quando Kenner, que era um dos primeiros que começou a estudar, a avaliar a respeito disso, com um menininho de 5 anos chamado Donald, ele inclusive chamou, falava, né, isso aqui parece ser esquizofrenia infantil. E aí começou a pesquisar mais a fundo e viu que não era um amigo imaginário, ele falava assim, consigo mesmo. O autista ele fica para lá e para cá, os mais severos principalmente, fica, não, eu não vou, não quero, vou, tá, e tal, e olhando para lá e para cá, como se estivesse falando com alguém. Mas na verdade ele está tentando falar com as pessoas à sua volta, coisa que já aconteceu atrás. Marcos, e se na verdade ele estiver falando com alguém de verdade, o seu amigo desencarnado, o seu amigo espiritual, como é que ele vai ser isso? Vamos entender, né? A gente tem que falar do lado materialista e do lado espiritual. Né? Eles têm essa característica por ser autista. Ponto. Então, é uma maneira deles se expressarem. Agora, existe sim a possibilidade, já que todas as pessoas têm em nível maior ou menor um grau de mediunidade, e que as pessoas que têm algum problema neuronal, né, algum problema ali mais acentuado, é mais fácil de vibrarem com aqueles afins, sejam para o lado negativo, seja para o lado positivo, vamos chamar assim. O canal mediúnico é mais vivo. Dependendo do motivo do reencarne, né? Dependendo do que ele está fazendo ali, ele pode estar trazendo um monte de obsessores, né? E aí ele pode estar realmente falando com seres do invisível. Pode. Principalmente na faixa etária até os 7 anos, né?
Que é justamente quando tá vai fechando. ser isso. E aí é que tá, porque até os 3 anos é onde vai se identificar o autismo, não é isso? E até os 7 é onde se fecha o ciclo reencarnatório, Exatamente. onde há uma maior interação entre o mundo físico e espiritual. Exatamente. Então olha só o mundo se complementando aí, a quantidade de informações que a gente pode ter a respeito disso. Exatamente, aí você chegou no ponto. Por isso que muitas crianças, que independente de deficientes ou não, têm os seus amigos imaginários. Ah, eu nunca tive. Você agora é adulto, cara. Vai lembrar com seus 3, 4 anos. Você podia não ter um monte de amigo, mas de repente você tinha aquela vozinha que falava, não faz isso, tua mãe falou que você não fazer. Essa vozinha era teu amigo imaginário, que na verdade podia ser o seu espírito protetor, já lhe prevenindo. Então é muito relativo isso, né? Então até os 7 anos é até normal a criança ter um amigo imaginário. Algumas não têm de fato aquele que elas... Algumas, porque visualiza, né? Algumas crianças visualizam, conversa com eles. Outras não, é só intuído mesmo. Olha, meu nome é João, eu sou seu amiguinho, e ficam conversando mentalmente, mas não deixou de ser um amigo imaginário, que faz parte do imaginário da criança, até os 7, 8, em alguns casos mais graves ou leves, não tem nem graduação, até os 10 anos. 10 anos de idade, às vezes a criança ainda tem essa interação com o mundo espiritual. Isso. E aí, a gente falando de autismo, a gente sabe que tem os graus de autismo, como você estava falando aí, né? E ainda tem eu posso chamar de derivação, a síndrome de Asperger? O Asperger, que nem eu comentei, né? Ele é hoje, pelo DSM-5, entra no quadro do espectro autista, seria leve. São jovens, adolescentes que têm uma capacidade muito maior de inteligência. Porque quando você fala que o autismo tem rebaixamento cognitivo, você está exagerando, você não sabe. A partir do momento que ele não se comunica, que ele não interage, você não pode rotular ele como débil ou como deficiente intelectual. Ele pode estar limitado porque a família limitou. Ah, coitadinho, ele não consegue. Ah, eu não vou nem ensinar isso porque não vai passar disso. Então, é muito problemático. Até a década de 90, inclusive, existia muito autismo, inclusive leve, que era classificado como rebaixamento intelectual, porque a própria família, a própria escola, a própria sociedade segurava o desenvolvimento dessa criança. Inibia porque achava que não tinha capacidade. Hoje há novas técnicas nesse conceito, há novas possibilidades de você fazer com que essa criança se desenvolva. E os Asperger, eles conseguem se desenvolver. São exímios desenhistas, alguns são matemáticos de primeira linha. Então, são jovens que se elevam, mas ainda continua com a tríade. Tem problema de socialização, problema de comunicação. O imaginário é aquela história, né? Você vai passando com um rapaz, vê uma moça bonita, por exemplo, com um Asperger, vou dar um exemplo do Asperger, né? Você está com uma criança, Asperger, né? De 6, 7 anos. Aí você vê uma moça bonita e fala, nossa, que gata. Ela vai ficar procurando gato. Né? Aí você envelheceu, o rapaz cresceu, virou lá 19, 20 anos de idade, né? Você passa, do mesmo jeito, fala, nossa, aquela moça ainda continua gata. Ele vai olhar para você, vai dar um sorriso e falar, olha, você ainda não mudou, ainda não sabe que gato é gato, gente é gente. Sabe, a mentalidade é lógica. Para ele, não tem como comparar. Você entendeu? Esse é o Asperger. O branco é branco e o preto é preto. Isso. Já o autista típico, ele também tem essa diferenciação, mas ele não consegue te expor. Eu tenho um vídeo no YouTube que mostra claramente isso. Por exemplo, a família entra num tipo um barzinho. Aí você escuta o pai perguntando para a moça. Você não vê a moça, você sabe que ela é autista pela maneira que o vídeo se comporta. Aí o pai pergunta, você quer café puro ou café com leite? Aí você escuta ela respondendo, mas mentalmente. Ela não mexe a boca. Eu quero chocolate, eu gosto de chocolate. Aí o pai continua, você quer café ou café com leite?
eu quero chocolate. Mas ela não está falando, ela está só, porque você visualmente, vendo o autista, ele só fica parado. Pra cá, não fala. É como se não estivesse nem prestando atenção no que você está perguntando. Aí ele, então, café com leite, eu sei que ela gosta de leite. Já deixou ela nervosa. Né? Aí chega outra criança, mexe com ela. Não sei o que, você não responde, não fala. Já começa a escutar a criança gritando. Aí outra pessoa entra no bar falando alto. Junta os sons ambientes, mais a revolta do irmão cutucando ela, e mais saber que o pai não pediu o que ela queria, ela começa a gritar, espernear, deita no chão e fica em crise, a chamada crise. E ninguém sabe por quê. É uma criança fazendo birra. É uma criança que não soube expor simplesmente o fato de querer tomar um chocolate. Entendeu? A dificuldade que eles têm, eles não conseguem se comunicar. E aí você falou anteriormente em relação à polda que a família causa, né? Muitas vezes o cuidador, o acompanhante, o próprio educador. Eu vou te falar uma coisa. O autismo, é por isso que existe tanta campanha, tanta conversa, existe um rótulo encaixado na cabeça. No hospital, quando faz o teste de divisor de águas que eu acabei de comentar, a tua criança tem deficiência auditiva. Graças a Deus que não é autista. Será que isso é tão problemático assim? Mãe, mas coloca o aparelho e volta a escutar. Ensina Libras, vai se comunicar. O autista vai morrer autista. É isso a conversa que você escuta. Por quê? Porque gera dinheiro. Você precisa de um fono, de um psicólogo, de um psicopedagogo, de um psiquiatra, de um neuropediatra. Você precisa de uma equipe trabalhando e sempre ajudando essa criança no seu desenvolvimento. E quanto mais severo, mais tempo vai demorar para encaixar esse rapaz dentro do seio da família, quanto mais socialmente. Você está entendendo a complexidade? E aí a família, quando percebe isso, não vê meu filho, que eu tanto quis, que eu tanto queria, que eu amo. Vê uma despesa à frente e começa a ter receios de como vai lidar com aquilo. Ainda acho que pior do que a questão financeira é sentir o fardo, né? Meu Deus, agora eu vou ter essa dificuldade pro resto da vida. Né? Agora, aquele peso. Eu vou te dizer uma coisa. A grande maioria dos pais que assumem a responsabilidade, quando digo é pai, mãe, família, tio, vovô, sabe? Assume, vê que a criança precisa de ajuda e tem aquele amor suficiente para ajudar, sabe? Compreende os problemas que ajuda. A fala é única. Eu tenho 2 filhos, mas esse aqui é o meu preferido. Ele me trouxe uma nova visão de vida. Não deixou de amar o outro normal, mas esse mostrou um outro lado da vida, um outro tipo de amor. Sabe? Eu comparo muito o amor da adoção. Tá? É uma comparação muito chubrega, vamos dizer assim, mas é a que mais se encaixa. Uma pessoa que não vem do seu sangue, não vem da sua carne, você ama tanto, ou mais que os demais familiares que lhe rodeiam. É aquela criança que chegou no seu seio, seu filho, escolhido por você, e você vai recusar? Gente, você tem que adotar os seus próprios filhos. E nesse conceito da adoção, para sentir o carinho paternal, e no sentido paternal de pai e mãe, você precisa ter essa afinidade, independente de ter deficiência ou não. Mas o deficiente, quando você consegue aplumar a maneira como vai tratar com ele, não tem coisa melhor. Tem coisa melhor. É uma reaprendizagem de vida. Você vê que todos aqueles conceitos morais, éticos que você teve até hoje, eles são ou de uma forma reforçados, ou de outra tão fragmentados que quando se remontam ficam melhores. É porque na verdade é aquela coisa, né, Marcos? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. Então quando a família recebe um filho autista,
né? A gente está tratando de autismo, mas a gente sabe que existem outras derivações. É bom que fique claro isso. A gente se refere a todo tipo. Isso. Hoje a gente está tratando especificamente do autismo, né? Então eu acredito que quando Deus te dá a oportunidade de ter um filho autista, um filho com Down, um filho com outras síndromes, é porque Ele está te dando a oportunidade de aperfeiçoar o teu amor, de burilar o teu amor, né? De aprender de verdade o que é abnegar de si mesmo para o outro. A gente tem que lembrar que espíritas que somos, a gente tem a crença na reencarnação. Aí é o beabá de tudo no conceito família. Isso está no Livro dos Espíritos, nos livros dos médiuns, muito bem claro isso. No Evangelho segundo o Espiritismo também está muito bem claro. O conceito de família, ele é importantíssimo. E não é no sentido só de se manter marido, mulher, porque tem filhos. É no sentido de orientação, criação, molde intelectual, moral, civil, que tem que ter aquela criança no decorrer da sua vida, independente dela ser deficiente ou não. Então, quando você constitui uma família, você não está somente assinando um papel comercial. Quando você está se separando, você não está se separando da esposa ou do marido. Você está se separando de toda uma aglomeração de interesses e conhecimentos, que é a família, né? Então não existe, por isso que não existe ex-sogra, né? Ex-cunhada. Existe sogra e cunhada. Se você casar de novo, você tem outra sogra, sabe disso, né? Então é cumulativo. É acumulativo, é um cargo acumulativo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A família, ela é um conceito importante. Além do que, a criança, quando ela reencarna, independente da deficiência, a gente sabe, como espíritas, que ela não veio ao acaso. Ela escolheu a família, ela escolheu os pais, já escolheu as dificuldades, né? Já sabe que provavelmente ela vai nascer com aquele problema, seja ele qual for, inclusive o autismo. E então, se escolheu aquilo ali, está no contexto de uma reconciliação, né? Um resgate. Está no contexto de uma expiação, porque não tem coisa maior, né? Uma prova maior do que enfrentar tudo isso com as dificuldades. Porque o espírito está ali, está perfeito. Você está com o seu corpo físico com alguma dificuldade, né? E pode ser uma missão. Nessa família que você está despertando. Eu acabei de falar, nunca vi a minha vida mudar tanto e melhor depois que essa criança veio. Sabe? Tem gente que fala, nossa, esse cara é louco. Mas é repetitivo isso. Então é diferente, você muda completamente o seu conceito quando você começa a avaliar dessa forma. É muito importante que a família aceite. E quando eu digo família, não é só papai e mamãe não. Porque infelizmente, aí de novo comparando com a adoção, às vezes a vovó não quer, o irmão não quer, o tio não quer. Então você acaba trazendo para o seu seio de família somente entre quatro paredes, somente na tua casa. Da porta para fora, você não tem ambiente social dentro da própria família. Então é necessário que a família tenha a alteridade de aceitar essa criança, seja qual for a deficiência, principalmente o autismo, que o autismo ele tem capacidade de estabilizar e, nos casos leves e até medianos, interagir e até ser integrado à sociedade de uma forma inclusiva. E aí eu lhe pergunto, como é que a família pode promover essa integração, Marcos? Como é que a família pode facilitar essa inclusão do filho autista? Bom, a primeira coisa foi o que eu disse, né? Graças a Deus o governo abriu mão, cedeu e agora nós temos tratamento, remédio, tudo, pelo menos no papel, funcionando. E eu acho que aos pouquinhos a gente vai se engrenando e vai dar certo tudo isso aí. Então, o tratamento dessa criança ela tem que ser imprescindível. Então, a família não pode segurar. Não pode falar, não vai para fono, não vai. A família tem que estar junto e, na medida do possível, acompanhando. Mas o mais importante, acompanhando no sentido de saber.
por que que está assim, por que que é feito isso, de que forma eu posso ajudar em casa, para não destruir ou fragmentar tudo aquilo que o médico fez nos consultórios. Então é preciso a família estudar a respeito, conhecer sobre o assunto, lidar com as diversas e complexas situações, porque cada autista ela tem a sua individualidade, né? E ela tem que abraçar literalmente isso, brincar com a criança, aceitar as suas dificuldades e principalmente as suas limitações, não exigir dele coisas que você, é claro, não vai conseguir. Por outro lado, ao contrário da década de 70, quando você perceber que tem condições, não se negue. Incentive. Isso é o mais importante, tá? Agora, infelizmente, não é só no autismo, eu sou homem, mas a grande maioria dos homens são covardes. Quando descobre que o filho tem problema, se pirulita. Então, o caso acaba se tornando um fardo para a mulher, por assim dizer, né? Uhum. E ela não consegue se reintegrar em termos de família, porque, segundo algumas pesquisas, está com o filho autista. Uhum. Então, o que que acontece? Acaba tendo que abrir mão de toda uma vida social. Algumas deixam de trabalhar, deixam de frequentar locais, deixam de conviver em família para estar junto do filho. Muito bonito, muito bacana, mas incorreto. Nós temos que ter nossa vida, nós temos que aprender a ressocializar para que ele veja isso e aprenda, porque somos o reflexo para eles. Você entendeu o que eu quero dizer? Quando acontece algum fragmento, morre a pessoa, vamos dizer que não é nem separação, morreu o pai ou morreu a mãe. A família ela tem que continuar, não pode deixar de dar apoio, dar incentivo a essa criança. Ela tem que manter esse círculo de socialização e integração. A gente está falando muito do autismo infantil, mas a gente tem que ver também a questão de quando ele vai se tornar adulto. Essa criança um dia vai crescer e ela vai precisar manter o seu apoio. É por isso que eu estou falando. Exatamente. Ela vai precisar manter o reconhecimento dela dentro do seu lar, o respeito do espaço dela, o incentivo a novos aprendizados. Você vê que interessante, né? Fazendo um comparativo, logo surgiu as crianças índigo, né? As crianças cristais. Eu aqui não vou fazer apologia nenhuma, não vou falar nem mal nem bem sobre esse assunto. Mas só quem trabalha, que nem eu, com TDAH e com autismo, que sabe que essa comparação ela é muito suspeita. Tá? Então não é bem assim. Então falar, não, que o autista, o cristal, as crianças cristais são os autistas. Mas eu acho que ali que tentaram comparar com os Aspergers, né? Que são inteligentes, ótimos em matemática, ótimos em desenhos, que têm uma espiritualidade, não é nem religiosidade muito avançada, realmente são. Então, nessa perspectiva, eu posso até tentar comparar, né? Agora, dizer que os índigos são que nem TDAH, pelo amor de Deus, você está rotulando um índigo de uma maneira muito feia, porque uma criança com TDAH, imagina, não vai conseguir controlar nada, e diz que índigo é controlador. Vamos conceituar aqui, pode ser que tenha alguém em casa que não entenda o que é uma criança índigo e o que é uma criança cristal. Certo. Né? O que é que seria elas duas aí? Bom, isso começou já há algum tempo, né? Foram duas pesquisadoras, se não me engano, Liqueiro, acho que era uma, e tiveram uma comunicação a respeito de crianças índigo. Ponto. Né? Inclusive, na década de 70, o próprio espiritismo foi terminantemente contra. Né? Dorin foi contra, Herculano Pires foi contra. Falaram que isso não tinha nada a ver com o espiritismo. No caso delas, porque havia uma manifestação, acho que era Riley, agora me fugiu o nome, do ser, que dizia que era
de outro planeta, que era uma comunicação extra ou supraterrestre, e que essa comunicação e que era ele quem tinha feito o balizamento do planeta Terra. Então já colocou Jesus de lado, né? E que a Terra tinha o poder magnético, era graças ao povo dele. Então, inclusive, depois criaram uma seita, tudo. Então é outra conversa. Dos anos para cá, acho que se não me engano, de 96, 2000 para cá, começou dentro do espiritismo, mais fortemente com o Divaldo Franco, a respeito de crianças índigo novamente. Uma versão parecida nos aspectos da criança, de como é a criança, e não de como surgem. Segundo o Divaldo Franco, estão vindo crianças, estão nascendo crianças lá de Alcione. São crianças que estão vindo já para preparar o nosso planeta para a regeneração, é a transição planetária. Então seriam crianças que estariam vindo de Alcione e encarnando aqui nesse planeta. Lembrando, assim, para fazer uma comparação, os exilados de Capela. A nossa evolução hominal foi graças aos exilados de Capela, né? Então seria mais ou menos assim, né? A grosso modo, os exilados de Capela, na verdade, foi como se fosse uma punição, e no caso dos Alciones, não, eles estão vindo com essa missão de ajudar ao crescimento intelectual do povo terrestre, para as novas sendas que vão se abrir nessa regeneração planetária, para que a gente possa, quando reencarnar, ser nesse planeta, e não um planeta de expiação novamente. Então seria para mudar a nossa maneira de enxergar, alterar os nossos costumes, para que possamos, de forma clara, melhorar moralmente. Ponto. Só que a comparação que foi feita ainda pela Lee Carroll, se eu não me engano, caiu também junto com essa comparação que Divaldo fez. Seriam crianças índigo e as crianças cristais. A índigo seriam crianças líderes, muito ativas, e que teriam a capacidade de liderar povos. Seriam crianças que seriam adultos muito inteligentes e que manipulavam os povos e que ajudavam as pessoas a vencerem no sentido de liderança, né? Venham comigo, assim vocês vão conseguir e tal, né? E pelo que eu entendi, talvez eu tenha que estudar um pouco mais, os cristais seriam para segurar os índigos. Seriam mais inteligentes, né? E seriam pessoas mais calmas, mais centradas, né? Seria tipo o general que dá ordem para a guerra e seria o índigo, né? Mas o comando que manda nesse general são tudo cristal. Então seria mais ou menos assim. Eles estariam ali monitorando o trabalho, exatamente, né? Agora, há uma comparação onde diz, né, que o cristal seria como os autistas. Eu, quando vi essa comparação, eu que lido com autista, eu falei, não, pera um pouquinho, só se estão misturando, né? Seria talvez comparando com os Asperger, né? E mesmo assim eu ainda tenho reservas. Mas comparar o índigo com TDAH é complicado. É porque nunca vi uma criança com TDAH. Sabe? Uma criança que eu tô aqui parado, eu sou hiperativo. Mas pode ver que eu fico falando, mexendo o tempo todo. Uma criança com TDAH já teria levantado, ido para lá, vindo para cá, vindo lá, olhado para lá, visto que ele está com alguma coisa no ouvido, visto que a lâmpada está direcionada. Já tinha observado tudo e era tão confuso que não conseguiria se concentrar em nada. Por isso que tem o déficit de atenção. Esse é o índigo? Sabe? Eu acredito que não. Por isso que eu tenho reservas. Mas, com certeza, tem vindo crianças diferentes. Isso é incontestável. A gente está saindo do assunto e mantendo o mesmo assunto. As crianças estão nascendo mais capacitadas, né? Elas são natas no mundo tecnológico. Eu tive que me desenvolver e aprender. Hoje não, meu filho com 8 anos me dá aula de computador, de tablet. Eu não sei mexer naquele negócio ali, ele vem aqui, é assim, sabe? Então já é um conhecimento nato. Ele é índigo, ele é cristão? Não sei. Ou simplesmente ele está dentro do conceito da evolução terrestre e como tal ele tem que nascer já com algumas aptidões, porque senão ele não se desenvolve junto no novo contexto do planeta como está.
Parece que ele já fez uma leitura prévia do manual. E né? de repente ele veio de Alcione. Vai saber, né? Esse negócio de criança índica, nem eu falei, né? Estourou na década de 70. Eu sou de 64. Eu me considero relativamente inteligente. Será que eu não sou um vovô índico? Ou cristal? Né? Então a gente tem que analisar, tomar muito cuidado com esse negócio. Não, ele é muito inteligente, ele é ótimo em matemática, ele é muito religioso e tal, e tal, e tal. Eu acho que ele é índigo, eu acho que ele é cristal. Rotulando as coisas, né? A mania de rotular que a gente tem. Não, ele é um bom espírito, ele é uma boa pessoa, ponto. Chega, senão as pessoas vão acabar se envaidecendo e criando perspectivas por seres que de repente ainda estão por vir, ou que já estão entre nós e nós nem sabemos. De repente é aquele que a gente nem percebe. Entendeu? Está nos ensinando, nos ajudando, e é ele que é o índigo, não aquele que está, sabe, se expondo. E aí, essa nossa mania de rotular, como a gente está falando agora, né? Eu acredito que é o que tem mais dificultado o acesso de educação e informação no nosso país. E aí chega a próxima pergunta, né? Você tem a dificuldade em casa de educar, de conviver, de aprender, e a escola? Ela pode se negar a receber essas crianças com esses quadros, alegando que não tem capacidade de receber esses alunos? Bom, eu tenho que ter os pés no chão. Tá? É uma pergunta até complexa, né? Porque por lei, se eu for lá no quadro da lei, a escola tem que receber. A escola já devia estar adequada, com rampa para receber cadeirante, com banheiros para ter crianças com dificuldades, né? E as escolas têm que ter autonomia de receber acompanhantes e tutores. Entendeu? Tem que ter. Mas tem escola que a gente sabe que não consegue fazer isso. Consegue na estrutura. Coloca a rampa, coloca a barra. E aceita até a criança. Mas os profissionais ali não sabem como lidar. Não sabem o que fazer. Falta capacitação. Capacitação. E aí o que acontece? Muitas vezes a escola até recebe a criança. Não se nega. Mas a própria forma como age com a criança faz com que o pai tire. Então é uma maneira subliminar de fechar as portas. Não deixa ele. É a velha história. Está dando aula para todos os 30 alunos. Aquele 31º que tem autismo, que tem qualquer deficiência, dá um papel para ele ficar rabiscando, desenhando, porque ele não vai aprender nada mesmo. Está diferente? Tá. Muitas escolas hoje tem psicopedagogo, tem psicólogo, sabe? Se informam, capacita os seus profissionais. Mas outras escolas, não. E não se preocupam muito com isso, não. Sabe? E é aquela história, não, deixa ele ali. Uma hora os pais tiram. E aí cabe uma próxima abordagem, Marcos, que é o seguinte. Às vezes as pessoas tentam minimizar a questão do preconceito e da discriminação em relação a isso daí e acabam omitindo a informação. Como você falou, a questão dos Asperger, né? Que eles têm uma maior socialização, uma maior capacidade de aprendizado, não é? E no Asperger, a gente pode dizer que não dá para identificar o autismo? Ah, você percebe. Percebe, né? Percebe. É perceptível. É perceptível. Então, os Asperger são perceptivos. Eles são mais calados e mais lógicos, sabe? Você falou alguma coisa que não tem uma lógica para ele, ele pode até ficar sem falar com você. Anos. E você nem sabe por quê. Sabe? Eu conheci um Asperger porque foi mandado para ele uma foto desse de Natal. Mandou uma foto, um cartãozinho de Natal, mas pelo telefone. Mandou um para ele e mandou uma para o irmão dele. Aí ele viu que foi igual.
isso para ele não foi legal, porque ele acha que ele era diferente, tinha que ser tratado diferente. Você teria que mandar um para você e outro diferente para mim. Sem falar nada, porque ofendeu a ele, ele ficou sem falar com essa pessoa há mais de ano. Só depois que ele foi falar, olha, eu deixei de falar porque o mesmo cartão que você mandou para mim foi para o outro. Então eu vou reformular a minha questão. Aí a gente não vai tratar unicamente do autismo, mas da inclusão em si. Né? Esse ponto é interessante. Isso, vamos tratar da inclusão em si. Quando o pai, a mãe, o responsável, o educador em si, ele tenta omitir a informação de que aquela criança é dotada de alguma limitação, de alguma especificidade que lhe torne diferente das demais. E ele tenta omitir essa informação dos demais no intuito de inibir o bullying, a discriminação. E aí? Não justifica. Concordo. Não justifica. Não deveria haver bullying e nem discriminação. Começa por aí. A criança com deficiência tem benefícios. Tem qualidades amparadas por lei. E cabe aos pais falarem sobre isso para que a escola possa assumir esse comportamento e agir como tal. Gente, a inclusão, ela não é, eu vou repetir aqui, não é só para o aprender no sentido aritmética, no sentido português, no sentido escola, aprendizagem de letras. Não. Porque existe crianças que têm um rebaixo intelectual tão grande que não vão assimilar mesmo letras. A inclusão é mais inclusive para os que estão ali já ditos normais do que o próprio deficiente. A inclusão é para que possa se socializar, se integrar, se comunicar, fazer parte de estar junto com, de participar. Tá lá, vai fazer um trabalho em grupo, chama o Joãozinho que tem deficiência. Nem que seja só para ele rabiscar, nem que seja para ele cortar o papelzinho e colocar no trabalho, mas ele tem que participar, tem que se sentir útil como a pessoa que ele é, como ser humano que ele é, como cidadão que ele é. Então, é nesse sentido, e é para evitar que aqueles outros que estão ali cresçam com o preconceito em cima deles, saibam lidar com a deficiência, saibam que tem limitação e que ajudem nessas limitações, para que no amanhã na rua, como no escoteiro, atravessar a velhinha, como no escoteiro ajudar o cego com a bengalinha. Isso aí não sai da ficção, sai do paradigma do escoteiro para a sociedade como um todo. A inclusão, ela tem por isso que se tornou obrigatório. É por isso que existem as escolas paralelas, né, chamadas terapêuticas. É por isso que existem salas de recurso, porque ele não aprende na sala de aula. A sala de aula ele está ali para se socializar e se incluir com os demais. O que ele não aprendeu ali, ele vai para a sala de recursos e de alguma forma, da maneira dele, vai aprender. Ele vai nos centros terapêuticos, FUNAD e outros que tem por aí, para trabalhar em cima disso. Você está entendendo? Então a inclusão ela é muito mais que o simples letramento da criança, da evolução da aritmética. Ele tem que saber contar 1 mais 1 dá 2. Não, ele tem que saber que o Joãozinho e o Robertinho e a Maria são amigos dele, entendem sobre o problema dele e ele consegue, junto com eles, evoluir em alguma coisa, em qualquer coisa que seja. Já estou ensinando astronomia e ele só tem capacidade de aprender sobre a Lua. Ensine sobre a Lua para ele. Pelo menos ele está aprendendo, não está? E mais, está aprendendo com o Joãozinho, com a Maria, com o Roberto, com o Gustavo. Esse é o motivo real da inclusão. E não ficar pensando, não, eu vou colocar na escola para quê? Não vai aprender nada mesmo? Não, é você que não está aprendendo com ele. Essa é a real, tá, forma de incluir. Existe a metodologia simples. Você cata a criança, qualquer deficiência, coloque na escola. Pronto, você está integrando. Coloque numa sala de aula. Se ele tiver outras crianças com deficiências, a princípio, eles vão ficar juntos. Principalmente se for a mesma deficiência.
Então, você vai ter uma sala de aula com 30 alunos ditos normais e um cantinho ali com 2, 3 deficientes. Isso se chama integração. E não é errado, não. Tem que se começar pela integração, para eles sentirem, saber, os próprios profissionais da educação, os profissionais da escola, sentirem, saberem até que ponto eles vão, se precisa de acompanhante, se precisa de alguém para trocar, para dar comida, sentirem. 1 ano é o suficiente. Às vezes 6 meses. Aí você começa a incluir. Olha, afasta daqui, vem sentar aqui. Senta com ela e faça esse trabalho junto. Você tem que fazer esse tipo de trabalho. Não importa a deficiência. O importante é que você inclua. Por isso que eu falei, esse assunto é... Quando você fala inclusão, é incluir. Dentro, por isso que eu falei, a família tem que aceitar. Você tem que incluir ele primeiro no seio da família, depois na escola e nesse contexto fazer o social. Pronto, aí chegou o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho inclui? Está pronto para receber isso daí? Eu gostaria de falar um sonoro sim. Gostaria muito. Mas se não estão capacitando os profissionais de educação para lidarem com essa complexidade, como é que nós vamos ter as pessoas com essa complexidade capacitadas? Bom, eu faço parte, vou puxar a sardinha para mim, de um grupo de pesquisas pela Universidade Federal da Paraíba, chamado TEA Aprendizagem, transtorno do espectro autista, aprendizagem. Qual é o nosso trabalho? A gente estuda, vai a fundo, todos os tipos de autismo, como é que funciona, como é que trabalhamos em cima disso, quais são as técnicas que eles aprendem para ensinar, não a eles a gente já vai ensinar na clínica, nós estamos já montando uma clínica, mas nós estamos no intuito de ensinar os profissionais, os professores, as pessoas lidarem com isso. Então seria nesse sentido. Como nós, existem outros grupos, tá? Existem inclusive instituições aqui que têm cursos para isso. Então, por exemplo, curso de educação inclusiva, ou curso de como lidar com o autismo. Só que você chega na sala de aula, um curso que era para ter 40 professores, tem meia dúzia. Isso porque são obrigados, porque tem que assinar no currículo. Então não há interesse. Você está entendendo? Então, às vezes até a prefeitura incentiva. Prefeitura, o governo incentiva. Não, vocês têm que ir lá para aprender. Mas daqueles 20 que vão lá, obrigados, porque o governo, a prefeitura mandou, infelizmente desses 20, meia dúzia tem o real interesse. Tem o sangue de professor, como diria o meu avô. Os outros não, os outros estão ali porque tem que ir. Nós, na hora de lidar com a situação, ali na sala de aula, não sabe. Se você não sabe ensinar uma criança com deficiência, você não vai fazer com que ela consiga progredir para o mercado de trabalho. Existe um projeto, isso não é meu, estou até apoiando, eu vou até fazer um evento agora, dia 25 de maio, pensando nisso também, chamado Projeto Cidade Azul. É um alqueire, onde vão ser construídas locais apropriados. Primeiro para o autismo, ele é focado no autismo, mas abre para todos os tipos de deficiência. Vai ter, por exemplo, uma fábrica de pães, tipo uma padaria, para se autossustentar a Cidade Azul, e quem vai fazer são os aprendizes deficientes. Você entendeu? Então vai ter ali, por exemplo, uma fábrica de carimbo. Quem vai montar são os deficientes. Vai ter ali ensinando braille. A Cidade Azul não é para morar, não é para viver. Seria para colocar as pessoas deficientes para aprenderem um ofício, para poderem se reintegrar junto à sociedade. Excelente. Ponto. Tá? Então, eu quando vi esse projeto, salvo engano, de repente a gente se engana, né? Eu abracei.
Então pronto, aí me apareceu essa oportunidade, dia 25 de maio eu vou fazer esse evento, onde o intuito é, primeiro, mostrar que existe esse projeto. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Segundo, capitalizar. Quem se interessar, ajudar. Ou criar eventos que possam proporcionar capitalização. Para levantar pelo menos os muros, para fazer pelo menos uma quadra, para ali de repente ter um jogo de futebol, um jogo de vôlei que capitaliza, né, beneficente para o próprio, sabe? Aí são ideias. Mas que eu sou muito voltado à inclusão. Independente de autismo, de qualquer coisa, eu sou muito voltado a essa bandeira. E eu acho que quando apareceu esse tipo de projeto, eu achei o máximo. Fantástico. Sabe? Porque essa pessoa ela tem o real interesse de fazer a pessoa produzir, sair do marasmo, da zona do conforto, eu não posso, eu não consigo, eu nunca vou fazer. Muito pelo contrário, tem plenas condições de fazer sim. Se tem suas limitações, faça de acordo com as suas limitações. Mas se tem condições de fazer, se você só tem condições de enrolar o bombom, enrole. Entra na linha de produção e enrola o bombom. Em qualquer fábrica por aí, de repente precisa de um enrolador de bombom. Sabe? A gente tem que visualizar dessa forma. Senão você nunca vai, de fato, incluir essa turma. Seja na escola, seja no ramo de trabalho, seja em família. As pessoas, para se progredirem... Eu, como psicopedagogo, uma coisa que eu aprendi veementemente. Para você evoluir na sua aprendizagem, você tem que ter motivação. Você tem que ter alguma coisa que de fato lhe interesse, que faça você se sentir bem. Se você não tiver essa condição de se sentir bem, se eu estou fazendo revoltado, não estou gostando, não vai dar certo. Então, imagina ali uma pessoa que aprende Libras, já consegue se comunicar, o surdo. O Braille, já consegue ler. Sabe, olha, esse evento que eu estou programando, eu vou trazer o Instituto dos Cegos, vou trazer a FUNAD, vou trazer a Pestalozzi. Por que eu estou trazendo esse pessoal? Eu não estou trazendo o cadeirante, o doente, eu estou trazendo gente que faz, trabalha ali na educação, trabalha ali no ensino. Esse Instituto de Cego não é puxando a sardinha não, mas a pessoa entra ali completamente perdendo a noção. O que eu vou fazer da vida que eu perdi a visão? E sai de lá, toma ônibus, faz comida, anda para lá e para cá. A gente sabe que isso funciona. Dá para funcionar para todos. Todos têm condições de trabalho em conjunto. Por isso que é importante a inclusão. Eu saber que ele é limitado, eu saber que aquela mulher tem aquela limitação, mas saber que além disso, podemos ser amigos, podemos trabalhar juntos, podemos conversar juntos, podemos sair juntos. A limitação não impede que a gente possa viver junto. Por quê? Porque até a década de 60, 50, 70, você sabe, as pessoas, por exemplo, que tinham esquizofrenia ou os autistas severos, eram jogados a instituições, né, de insanidade, de pessoas insanas. E se misturavam ali a outros, de repente, muito piores. Eram enclausulados. Iam para o Juliano Moreira, por exemplo, mas tratados como qualquer tipo de doença. Hoje não, graças a Deus está se separando. Não, espera um pouquinho. Esquizofrenia. Se você tomar um remédio para esquizofrenia, você que é farmacêutico, você sabe disso. A pessoa consegue viver normalmente. Uhum. Não é sobrevida não, ele vive normalmente. É vida. Então o que custa essa pessoa fazer isso? Falei demais, né? Não. Por mim a gente continuava falando aqui, olha. Eu vi que você calou e só ficou falando, falei, porque eu já comecei a me empolgar com a história da Cidade Azul aí. Eu achei assim uma coisa fantástica, fenomenal mesmo. Porque na verdade, assim, eu acredito que boa parte da humanidade, não só aqueles que têm qualquer tipo de deficiência, seja ela qual for, mas também aqueles que se dizem sãos, necessitam de um reconhecimento e uma oportunidade de crescimento.
Muitos de nós não melhoramos porque não temos um apoio. A gente não melhora em caráter, em moral, em bondade, em honestidade, em tudo, porque a gente não tem um apoio. Você vê, existe agora uma doença que foi reconhecida de uns anos para cá, chamada dislexia, que tem pouco amparo, diga-se de passagem, né? Você não consegue ler, você não reconhece as letras, os símbolos, você não reconhece. É chamado de burro, de incompetente, de retardado, é chamado de tudo. Mas a pessoa de repente tem um QI até fora do normal e acaba sendo colocado, rebaixado ao zero pela própria família, porque pelo desconhecimento e pela falta de acolhimento. É nesse sentido que a gente tem que entender que as pessoas têm suas limitações. Tem aquele ator feio pra caramba da Missão Impossível. Sim, o Tom Cruise? Tom Cruise. Aquele cara, eu sou mais bonito que ele. É muito. Ele é disléxico. Tudo que ele tem que fazer é, em vez de ler, alguém lê para ele e põe no gravador. Ele escuta. E tá aí. É herói de filme. Então as pessoas têm capacidade. Vai num país desenvolvido como os Estados Unidos, que percebeu e soube como driblar esse problema, vamos dizer assim. No Brasil, infelizmente, percebe, ele não consegue ler. Ele só escuta ouvindo. Então tá bom. Azar dele. Boa sorte, né? Bem, meu amigo, por mim a gente continuaria conversando aqui até amanhecer do dia, porque realmente é um assunto que merece a nossa atenção e o nosso desdobrar, né? O mundo precisa de mais inclusão, né? Nós precisamos de mais inclusão. Só para arrematar, eu sei que já venceu, já estourou o tempo, vocês vão editar, mas aqui na Federação Espírita tem Libras, a minha amiga Sandra Santiago, né, que eu apresentei aqui, inclusive foi uma pessoa muito bacana, eu gosto muito dela. Já fez aqui acho que um seminário a respeito de inclusão. Ano passado nós tivemos o congresso traduzido em Libras. Exato, por ela. Sabe? Ela levanta a bandeira da inclusão, mas é focada para os surdos. Eu poderia dizer que sou focado no autista, mas eu estaria mentindo. Eu sou focado na inclusão, gente. A inclusão tem que ser feita nas instituições espíritas também, né? Que a gente tem que fazer adaptações nas instituições espíritas, porque não é só... Tem cadeirante, tem pessoas com deficiências, tem pessoas às vezes de muleta, que tem dificuldade porque tem escada, porque não tem corrimão, porque o banheiro não é próprio, sabe? Gente, vem pouca gente na minha instituição. Será que se você melhorasse não haveria um outro tipo de plateia, se é o que você quer, de frequentadores? Sabe? A evangelização. Será que temos condições de trabalhar com crianças autistas? Será que a gente tem condições de trabalhar com síndrome de Down, com PC? Os pais são espíritas natos, nasceram espíritas, tiveram um filho com alguma deficiência, às vezes não podem frequentar ou não vão frequentar as instituições, porque as instituições não têm condições de receber seu filho. É um caso a se pensar, né? Verdade. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por ter topado a participação no nosso programa. É sempre um grande prazer lhe receber. É um papo assim, altamente agradável. Espero que vocês de casa tenham aprendido um pouquinho mais, assim como eu aprendi bastante aqui hoje com o Marcos, e que a inclusão faça parte da nossa vida, né? Que a gente, como o próprio Marcos falou, a inclusão na verdade não é oportunidade para aquele que está sendo incluso. O incluso estamos sendo nós. É a nossa oportunidade de melhorar, de nos burilar, de trabalhar a nossa paciência, o nosso amor, a nossa resignação, certo? Então, pessoal, fiquem em paz, que Deus abençoe a cada um de nós,
e até o próximo Ponto a Ponto.